reiniciando a gravação, então, do nosso evento, O Direito Achado na Rede. Aí a gente está com esse título aí bastante chamativo mesmo, né? A gente sabia que era esse tipo de coisa que chama a atenção do pessoal. Então, estamos aqui, vou mudar minha tela aqui para a apresentação que eu preparei. O Direito Achado na Rede, Tecnologia Política e Direito em Meio à Covid-19. Então, nós três, Daniel, eu e Soraya, integramos o grupo de pesquisa Cultura Digital e Democracia, que faz parte do diretório, né, estamos cadastrados no diretório dos grupos de pesquisa do CNPq, vinculados aí ao Uniceub. Né. Antes de eu fazer vou fazer já vou fazer uma apresentação individual, claro, de todo mundo que está aqui conosco, de nós três, mas também queria ressaltar que esse tema, né, ele faz parte aí de uma retomada de um esforço, né, que eu e o Daniel lançamos no dia 4, né, no May the 4th, né, para quem conhece aí da cultura nerd, o dia que tem uma rima em inglês aí com que a força esteja com você, né, em inglês soa muito parecido com 4 de maio. A gente fez esse relançamento, né, para aproveitar de verdade um título que ficou um pouco ali subutilizado na minha dissertação, mas que está agora revalorizado. Então, o direito achado na rede, né, é essa ideia que a gente quer retomar, e o título Tecnologia Política e Direito em Meio à Covid-19 é para a gente pensar, né, em tempos de pandemia e isolamento social, o quanto essa linha de pensamento pode oferecer para uma abordagem política e jurídica que veja o todo, mas que se foque no local, não tem como deixar de ser, para a gente entender esse admirável mundo novo, né, de ruas mais vazias e redes mais congestionadas. Essa reflexão vai ter aí um trocadilho, o item mais importante, a Constituição Federal, respeitada, né, por meio de uma abertura dessas portas virtuais para o que a gente pode chamar de uma real participação popular e democrática. Então, vou passar a palavra a seguir para Soraya da Rosa Mendes, que é líder de pesquisa no nosso grupo, é pós-doutora em Teorias Jurídicas Contemporâneas pela UFRJ, doutora em Direito de Estado e Constituição pela UNB, mestra em Ciência Política pela Federal do Rio Grande do Sul, professora na pós-graduação em Direito no Uniceub, além de advogada, consultora da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB, autora de obras como Criminologia Feminista, Novos Paradigmas e Esfera Pública e Direitos Fundamentais, estudos sobre a liberdade de comunicação. Antes de passar a palavra à Soraya, quero me apresentar, sou líder de pesquisa também do CND, professor na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Paulo Renato, mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB, fui gestor do projeto de elaboração coletiva do Marco Civil da Internet no Brasil, na época cedido ao Ministério da Justiça, e também apresentar quem vai iniciar, né, a palestra aqui no dia de hoje, com uma breve leitura de um texto que a gente acabou de escrever, a gente escreveu nessa manhã de hoje, o Daniel Augusto Villanova, né, que também é líder de pesquisa no CDD, doutorando em Ciência Política pela Federal Fluminense, mestre em Direito de Estado e Constituição pela UNB, e autor dos livros Rádios Comunitárias, Serviços Públicos e Cidadania, uma nova ótica constitucional para a crise dos serviços de telecomunicações do Brasil, e o hashtag Poesia Binária. Né? Daniel, então, só para localizar o pessoal, a gente vai fazer aí uma primeira ordem, né, de falas, para a gente poder trazer essa temática do dia 25. Claro. Então, aí a pergunta que eu jogo para quem está nos acompanhando aí, né, bom 25 de maio, perguntando se está todo mundo com a sua toalha aí a tiracolo, né? Hoje é dia, então, Luciana, respondendo aí a provocação inicial, hoje é dia 25 de maio de 2020, segunda-feira, e hoje, por todo o mundo, é celebrado aí o Dia da Toalha. Né? A proposta é uma homenagem ao autor, o Douglas Noel Adams, e que é autor do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, além de outras obras igualmente bem-humoradas, igualmente científicas, e com
uma pegada ficcional que pode ser muito, como disse o Daniel, leve para a nossa perspectiva em tempos tão bicudos. Então, Daniel, com você a palavra, né? Eu vou fazer agora a transição aqui do vídeo para você ficar aí no primeiro plano. E então, nesse momento, Daniel, a palavra já é sua. Bom, olá pessoal, tudo bem? É uma satisfação a gente estar nessa live aqui, né, nessa discussão, nesse webinário, para discutir um tema que ele é muito importante, né? Os dias seguem muito pesados, né? A gente só não está fazendo esse evento presencialmente porque no mundo Daniel, dito... deixa eu te fazer uma sugestão. Claro, Daniel, desculpa te interromper. Você claro. precisa, no seu celular, Hum, liberar para ele girar. O seu celular tem que hum, ficar com um formato horizontal. não, Sabe então como se eu é? fizer Você assim melhora, permitir aquele giro. Ou então, faz no assim fica vertical bom? mesmo, Então, eu vou todo fazer no mundo vertical. entende. Isso, maravilha. Então, É a estética do Instagram, tá é válida. isso, tá válido, né? Então, basicamente, né, a gente só está fazendo esse evento da forma virtual, vamos chamar assim, porque tem algo muito sério acontecendo, né, lá fora, né? Então, as pessoas que têm condições de ficar em casa, né, devem se preservar, tem uma questão de saúde pública, uma questão sanitária. O dia hoje já amanhece aí, né? Nós já temos 23 mil vidas brasileiras, quase 350 mil pessoas que morreram, né, declaradamente, oficialmente, em razão da Covid-19, fora a questão da subnotificação. E o objetivo de trazer essa discussão sobre o direito achado na rede é de poder apresentar, né, em que consiste essa ideia, de onde que nós tiramos essa inspiração, né, o termo, como o Renard, né, já falou, consta da própria dissertação de mestrado. Essa dissertação de mestrado, ela cunhou a expressão direito achado na rede como uma homenagem, né, ao professor Roberto Lira Filho, que foi o idealizador da chamada Escola do Direito Achado na Rua, da Universidade de Brasília. Hoje essa escola, né, o professor Roberto Lira Filho já faleceu, nós temos outros professores e continuadores, né, do pensamento do professor Lira Filho, professor José Geraldo, professor Alexandre Bernardino Costa, são duas aí das referências para a gente na Universidade de Brasília, e o objetivo nessa interlocução aqui com o CEUB, né, que nós temos a cultura digital e democracia, é o de tentar qualificar qual é o papel dos nossos direitos comunicativos, das liberdades comunicativas, não só nas redes, mas também no mundo real, né? Então, a gente, e essa é uma interlocução que tenho mantido com o Paulo Renard desde 2013, de maneira mais próxima, né? Quando nós tivemos aquelas manifestações no Brasil do chamado do junho de 2013, né, em que a gente percebia exatamente uma sobreposição, né, entre as manifestações reais e os atos de convocação desses eventos. Né? Nós situamos essa iniciativa, então, do direito achado na rede como uma forma, uma atualização, né, da definição que o professor Lira Filho trazia para o direito, né, o direito como uma legítima organização social da liberdade. Então, como é que a gente pode organizar socialmente a liberdade em tempos conectados, né? Nós temos algumas dificuldades, temos facilidades, né? O potencial tecnológico, ele garante por si só mais democracia, mais direitos. Como é que a gente pode discutir essas novas liberdades de modo que elas sejam motores, né, instrumentos para a realização de outros direitos? Então, esse é o pano de fundo da nossa apresentação de hoje, e dizer que as liberdades comunicativas elas servem como ferramenta, né,
para a realização não só da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, a liberdade de pensamento, a liberdade científica, né, que são temas que estão aí tão em voga e tão em crise ao mesmo tempo, mas também a materialização de outros direitos, né? Hoje, a internet ela passa a servir como um canal de comunicação não apenas entre as pessoas, mas entre as pessoas e o Estado, né? Então, nós temos inúmeros canais de políticas públicas que o cadastramento é hoje 100% feito pela internet. E isso traz repercussões, porque nós vivemos num país que é sabidamente desigual, sabidamente violento, e que nós temos diferentes oportunidades e pessoas ou categorias de pessoas mais vulneráveis do que as outras. Então, o acesso a essas redes, né? A gente falar em direito achado na rede é pressupor, primeiramente, que o acesso a essa rede ele é desigual, né? Então, a sua condição, a sua classe social, às vezes a sua raça, às vezes a sua condição de gênero, quer dizer, todos esses elementos que dizem respeito às características sociais e a forma como essas características sociais são representadas na nossa sociedade interferem não só na sua visibilidade nessa rede, como na sua possibilidade de interferência nela ou de ser influenciado por ela. Então, a gente pode ilustrar isso depois com alguns exemplos, né, já que o objetivo dessa fala é mais geral, mas nós temos a internet, então, oferecendo aí essa rede, né, de direitos, um admirável mundo novo, né? E para fazer aqui uma menção à obra do Huxley, né, que é o Brave New World. Então, esse mundo bravo, esse mundo corajoso, né, ele pede da gente também um pouco de coragem, porque mudam as interações, existe uma demanda por exposição, essa demanda por exposição ela não é obrigatória, mas ela passa a ser cada vez mais um instrumento de inclusão e também de exclusão. Então, nós temos inúmeros exemplos, né? A gente pode depois trabalhar isso nas perguntas, ou até mesmo a partir do diálogo com a Soraya e com o Paulo Renard, mas o fato é que a digitalização, né? A virtualização das relações de comunicação trouxe novas possibilidades, não apenas de comunicação entre as pessoas, mas também de materialização de direitos, ou também de ser afetado, né, por situações danosas, né? E aí, tanto do ponto de vista de fake news, de cyberbullying, né, e todos esses fenômenos, racismo pelas redes. Então, é um conjunto muito novo, né, e ao mesmo tempo que afeta o dia a dia das pessoas, né? O Brasil tem como uma vocação aí, uma ampla adesão às redes sociais, né? Todas as grandes redes sociais, com exceção das que são mais utilizadas pelos chineses, né? Aí por uma questão até linguística e também populacional, né? Mas as demais redes, em que não há o domínio, né? O uso preponderante por chineses, o Brasil é um fenômeno, né? O povo brasileiro, ele adora se comunicar, ele tem essa vocação, né, de falar para o mundo, de estar em contato com o mundo, e por isso mesmo isso passa a ser um elemento, inclusive, de identidade e de construção de uma caminhada cívica, né? Então, discutir direitos comunicativos no Brasil não é apenas um exercício teórico, né? É uma questão bastante concreta e que diz respeito à forma pela qual nós vivemos nós vivemos a nossa cidadania e a democracia no Brasil. O objetivo que nós traçamos no texto inicialmente foi de estabelecer uma conexão desse direito achado na rede com o texto da Constituição, né, que parece tão ameaçado em dias como os atuais, né,
em que cada dia nós convivemos aí com uma situação de drama ou de crise institucional no país. Como lidar com essas situações? Quais são os desafios, né? Como manter condições para que as pessoas possam se informar e ter consciência, poderem, de maneira livre e adequada, manifestarem a sua opinião crítica, não serem manipuladas, não terem seus dados pessoais vazados. Quer dizer, são tantas e tantas questões que cada vez mais se imbricam no dia a dia de brasileiras e de brasileiros, e esse fenômeno, ele é um fenômeno que não é apenas brasileiro, né? Então, é uma situação que é hoje realidade em vários países do mundo e que, por isso mesmo, mostra a atualidade do assunto, né? Sendo que todos esses problemas que acabo de referir, eles são vivenciados em todos os sistemas jurídicos, ora com algum nível maior de proteção, ora com algum nível menor, mas não basta, nem precisamos ir longe, né? Escândalos relacionados às fake news aconteceram, por exemplo, em todas as grandes democracias do mundo nos últimos anos. Isso é muito importante, que a gente tenha uma sensibilidade com relação a isso e um senso um senso cívico, né? De resistência, de altivez, porque são questões muito relevantes que a gente passa a discutir por meio dessas redes, privacidade, políticas públicas, e isso não pode pertencer nem ao Estado, nem ao mercado. Então, nós temos um cenário de cada vez mais grandes corporações que, né, controlam, dominam, negociam, inclusive, essas informações para fins comerciais, e é necessário que as pessoas, os usuários, os cidadãos desse novo mundo se organizem, não apenas para resistir, mas para transformar esse mundo hipertecnológico. É isso, Renato. Daniel, muitíssimo obrigado aí pelas... Deixa eu abrir. Vocês estão me ouvindo? Muitíssimo obrigado pelas contribuições, né? E sem mais delongas, passar a palavra, então, para a nossa querida doutora, professora Soraya. Gente, bom dia a todas, bom dia a todos. Para mim é um grande prazer estar participando desse debate a partir desse tema maior, cultura digital e democracia. Eu acho que é um dos temas mais candentes nos nossos tempos atuais, não só em função da Covid, eu até na sequência quero fazer algumas considerações a respeito disso. Eu também tenho razões para crer num marco muito específico para nós aqui no Brasil, em termos de ocupação da rua, a partir da ocupação da rede, a partir das manifestações de 2013, mas também porque nesse caso aqui eu tenho de agradecer muito especialmente ao Paulo Renan e ao Daniel por essa acolhida. Eu sou uma recém-chegada no grupo e cada vez que eu escuto o Renan falar, conheço o Renan e Daniel já de muito tempo, mas cada vez que escuto o Renan falar, cada vez que escuto Daniel falar, eu penso, nossa, como é que a gente ainda não tinha sentado para conversar sobre todos esses temas, desde uma perspectiva acadêmica, mas que é uma perspectiva acadêmica sempre militante. E aí a ideia é sempre essa, a referência que todos e todas nós temos como legatários e legatárias que somos do direito achado na rua, né? Nós fazemos o que nós fazemos no campo da teoria, no campo da produção de conhecimento, somente a partir dos nossos influxos e da nossa responsabilidade enquanto militantes que somos, né? Então, acho que essa é uma questão fundamental de ser posta. Então, muito obrigada, Paulo, Renan, muito obrigada, Daniel, por essa oportunidade de estar debatendo com vocês novamente, e agora nesse evento. Eu queria fazer algumas considerações, e as minhas considerações vão ser dentro daquele tempo, né? Eu espero que o Renan aí me faça
faço às vezes realmente de controlador, Às vezes do relógio aqui. de cronômetro, porque a democratização também do espaço faz também parte pela nossa disciplina em utilizar bem o tempo, né? E também porque eu vou fazer uma referência aqui, porque não deixo de fazer, esse horário é um horário muito masculino. Esse horário das 11h30 até 13h é um horário em que, mais do que tudo, nestes tempos de pandemia, nestes tempos em que todas nós, em especial, claro que não só nós, mas em especial as mulheres, estamos soterradas com N atividades. Então, ele é um horário que a gente tem que aproveitar como um horário de ouro, porque as mulheres que estão aqui acompanhando esse debate, com certeza estão acompanhando esse debate com certeza, não sem muitas dificuldades, em função também dessa nossa escolha. E eu queria fazer duas considerações a respeito do pensamento aqui. Na verdade, eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões que vão nos dois sentidos, no sentido tanto do direito, no sentido da política. Eu acho que começo por aquilo que é o mais simples, e o cruzamento que ambos, obviamente, têm. Começo pelo mais simples, porque teria aqui uma consideração a ser feita a respeito do que significa exatamente pensar a liberdade de comunicação, pensar esses acessos todos a partir do direito e conseguir compreender que o nosso texto constitucional, como bem trouxe lá o Daniel pelas suas reflexões já iniciais no texto construído por ele, pelo Paulo Renat, como algo que se deflui do texto constitucional como o direito de informar, de ser informado e de ter acesso à informação. Esses três aspectos fundamentais da liberdade de comunicação são direitos que o nosso texto constitucional traz para qualquer um e qualquer uma de nós, dentro de determinados contextos, e nada mais do que este contexto hoje de Covid, de pandemia, para nos mostrar o quanto nós temos direito de ter acesso à informação e de uma informação segura, sermos informados. Nós estamos num momento em que cientistas de outras áreas reclamam pelo direito à informação. Vejam vocês que ainda nessa semana nós tivemos a divulgação e a edição de um protocolo para a utilização de um medicamento sobre o qual não se tem exatamente informações sobre a sua insegurança no uso, que é o caso da cloroquina. Então, nós vemos hoje pessoas de outras áreas da ciência, médicos, médicas, pessoas que pensam as questões éticas a serem tratadas quando se refere à utilização de medicamentos, mas nós estamos também falando de pessoas que estão na ponta, dizendo que não existe informação o suficiente das pessoas a respeito da utilização ou não de um medicamento. Então, vamos lá, a gente está falando, portanto, agora aqui já de uma limitação do direito de ser informado com segurança, de ter acesso à informação e de uma informação que seja dada com segurança. E, por um outro lado, o direito também de informar, que cada um e cada uma de nós também tem. Então, é o direito que nós temos de que pessoas que têm a dizer encontrem meios adequados e meios que não sejam restritos, que não sejam simplesmente aniquilados por outros grandes meios, para fazer com que essa informação chegue a todos. Eu dizia que tratava-se de uma questão um pouco mais simples, mas ela de simples não tem nada, na medida em que, com essa feliz, o Paulo Renat foi um visionário, ele é um visionário, enfim, mas foi um visionário ao fazer este trocadilho altamente complexo que é do direito achado na rua para o direito achado na rede. E aí a gente usar aquela referência fundamental que o Daniel trouxe da legítima organização social da liberdade, como o que Lira Filho
nos ensinou como elemento fundamental para compreender que aquilo que eu anunciava como algo que seria simples, não é simples, ele é complexo. Portanto, algo de falacioso no começo, para que a gente pudesse captar aqui o quanto de complexo há nessa discussão. E aí, eu queria entrar já no segundo aspecto, que é o aspecto da política, e juntar esses dois pontos, direito e política, nesse cruzamento. Eu também tenho como um marco fundamental 2013. E em 2013, eu organizei um livro que chama País Mudo Não Muda, a partir justamente das plataformas. E vejam vocês que coisa, eu participei, e a gente não está aqui para discutir 2013, talvez em um outro momento nós possamos discutir de todas as manifestações, e eu entendo que 2013 trouxe muitos elementos que precisariam ser pensados, e se tivessem sido pensados, talvez nós não estivéssemos no lugar e no tempo em que nós estamos agora. Mas muito especialmente com relação a esse direito achado na rede que o Renan se refere, me parece interessante lembrar que em 2013, não só eu, como vários outros e várias outros professores e professoras participaram também das atividades. E que através, na época, do Facebook, nós nos encontramos e surgiu a ideia de fazer um livro que eu acabei organizando, chamado País Mudo Não Muda, para quem vê o mundo para além dos muros da academia. Então, ali foi um momento em que nós nos víamos organizados e organizados a partir das redes, muito especialmente naquela época do Facebook, e que fomos e tomamos as ruas e que refletimos a respeito dessa realidade das ruas a partir de um processo de organização que se deu também a partir de uma plataforma, a partir da rede. Então, isso nos faz e me fez pensar muito, e a reflexão que eu estou trazendo até hoje é de que maneira, de 2013 para cá, então, nesses 7 anos passados, e agora, muito especialmente a partir dessa obrigatoriedade de confinamento, as esferas públicas construídas a partir dessas redes têm realmente a capacidade de não se substituir a rua. Eu não quero substituir a rua jamais, mas de serem impulsionadoras cada vez mais de rua, mas também de rede, porque o espaço da rede também é um espaço de organização política, social, e sendo um espaço de organização política e social, e aqui vem o cruzamento da política com o direito, é também um lugar legítimo de organização da liberdade. Então, nesse aspecto todo, a ideia de pensar como política e direito aqui se unem nessa organização que se dá a partir das redes, que podem impulsionar a rua, e que impulsionam, melhor dizendo, a rua, mas que constituem também um espaço próprio de organização social, reivindicador de acesso à informação, direito de informar, direito de ser informado, pode ser um ponto realmente das nossas reflexões, tanto do que é essa esfera pública e do que significa as reivindicações do que está no texto constitucional. E aqui, como eu dizia antes, para respeitar, né, o nosso tempo e pensar junto aqui talvez estratégias, o quanto nós podemos contribuir em aspectos que são aspectos também ainda candentes na história e que se transmutam da rua para a rede. Nós, ao longo de toda a história brasileira, nós vimos as nossas lideranças e aquelas pessoas que lutavam e que lutam em função das liberdades terem as suas vidas ameaçadas, as suas vidas ceifadas.
E uma das questões que mais me toca lá no campo da discussão de direitos humanos dentro da Ordem dos Advogados do Brasil é a defesa dos defensores e das defensoras de direitos humanos, muito especialmente no que se refere à democratização da comunicação. Então, aqui a gente tem também uma outra questão, né, que é o resultado desse entrecruzamento. Nós ocupamos as ruas, ocupamos as redes como uma estratégia política, como ao mesmo tempo uma estratégia de reivindicação e de exercício de direitos vindos do texto constitucional, e nós ainda recebemos no nosso país uma reação que é uma reação violenta, uma reação aniquiladora, e aniquiladora em todos os termos e em termos de vida. O Brasil é um dos países que mais mata jornalistas, mais mata comunicadores e comunicadoras sociais no mundo. Então, isso nos faz pensar a esse respeito também até onde a nossa tomada da rede, ela também significa uma colocação em risco de pessoas que fazem disso a sua vida, a sua militância propriamente dita. Então, eu fecharia dizendo isso, a gente tem muitos desafios, o desafio de pensar a rede como um espaço de construção democrática, e eu vou continuar utilizando o termo de esferas públicas subalternas, de esferas públicas contra-hegemônicas, mas de esferas públicas que querem, não necessariamente por essas denominações serem pequenas, mas serem grandes. Por um outro lado, no que isso significa, naquilo que nós temos como tarefa a pensar pelo direito, de acesso à informação, direito de ser informado e de informar, e num outro aspecto decorrente de ambos, na proteção daqueles que são os defensores e as defensoras da democratização da comunicação no nosso país. E aqui eu encerro e quero ouvir demais, são os doutores, na realidade, nesse tema aí, o Paulo Renan e o Daniel. Professora, muito obrigado pela gentileza, as palavras. E, bom, em verdade, estava brincando hoje com o colega, o professor Ricardo, que, olha, eu faço, claro, né, tenho meus planos aí para fazer o meu doutorado, mas eu faço muita questão, sim, de ser reconhecido atualmente pela alcunha de mestre, né? Não só pelo trabalho que deu conseguir esse título de mestrado, são marcas psicológicas, sociais e fisiológicas que a gente traz até hoje, né? Um certo receio de entrar no doutorado ainda persegue, ainda persiste, mas também, obviamente, pelo significado cultural, né? Todos os professores, os tutores, os guias das obras de ficção são os mestres Jedi, né? Então, eu por hora, valorizo essa alcunha que eu ainda carrego. Né? E, bom, então, fazendo eco aqui aos agradecimentos pela presença de todo mundo que está aí, estamos com 89 pessoas nesse momento na sala, agradecendo a instituição onde se ouve, em nome da professora Luciana, que durante todo o fim de semana, e desde uma semana, na verdade, vem trabalhando arduamente para poder fazer não só esse, como tantos outros eventos que a instituição tem realizado, mesmo com as dificuldades da necessidade de uma comunicação remota. E quero, enfim, agradecer a senhora, agradecer ao Daniel pela parceria nessa nova empreitada, e a cada professor, cada professora. Eu vou agradecer a todas essas pessoas que me são colegas na instituição, em nome de todo mundo, na pessoa da professora Ana Gianazzi, né, que é uma pessoa sempre muito agradável de se ter em companhia, e de quem eu sinto muita falta de não estar convivendo no dia a dia, mas espero que em breve a gente possa ter mais interações. Ela que é minha colega na cadeira de Defesa da Constituição, né, e que de forma central aqui essa temática, né, por isso eu escolhi para fazer esse agradecimento, vai ter o papel aqui na minha fala. Né. Então, eu vou me aproveitar, já que o Daniel não teve essa
cara de pau, eu vou me aproveitar do texto que a gente escreveu aqui, a toque de caixa, mas com muita alegria e muitas metáforas, né? O texto, algumas pessoas já podem ter tido acesso aí. Não entre em pânico, use sua toalha para defender seus direitos. Né? Só para relembrar, a ideia do nosso debate aqui hoje é que a gente possa correlacionar tecnologia, né? Estamos fazendo esse evento online, política diante do cenário, né? Posso dizer tranquilamente caótico em que a gente se encontra, né? O que a gente tem é muito Renan, pouca ordem. Sim. só para dizer, eu coloquei o link aí nos Diga daí. comentários. Eu coloquei o link do nosso texto nos Sim, comentários. sim, o Se o pessoal quiser tem o link acompanhar, nos comentários isso, da sala, pronto. né? Então, nessa tríade, né? Sim, fique à vontade. Então, a gente tem essa tríade, tecnologia, política e direito, né, que é o nosso ofício, apesar de eu, Daniel, Soraya, e também o professor René Marque, que faz parte do nosso grupo de pesquisa, é a nossa perna mais transdisciplinar, né, no lado da história. Mas a gente tem também o professor Guilherme Sena, que está na sala aí também, e o professor Jonathan Haase, que faz parte do nosso grupo Cultura Digital e Democracia. Né? A ideia de trazer o direito achado na rede para esse debate de hoje, né, a gente está trazendo ele aqui com muita criatividade, na ideia, né, uma liberdade de ser criativo, na ideia de a gente fazer a homenagem do dia para o Douglas Adams, né, ele que tem as iniciais aí DNA, e que foi profético, né, ao pensar duas coisas que é em torno do que eu quero trazer a minha fala aqui hoje, que é para a gente manter a calma e para a gente nunca esquecer a nossa toalha. Né? Então, a obra, o Guia do Mochileiro das Galáxias, conta, entre outras histórias, a de um livro que é muito bem sucedido, que é superior aos demais, por trazer em sua capa, em letras garrafais e amigáveis, a frase "não entre em pânico". Né? Eu creio que eu emprestei meu exemplar agora de manhã para o meu filho, ele não me devolveu. Mas assim que eu falei para ele, então é esse livro aqui mesmo. Eu falei, é esse livro mesmo. E assim, parece sustentável, né, que a gente possa ser leve e não se desesperar, né, com o peso das coisas nesse momento. Mas se o mundo vinha anestesiado com tanta guerra, tanta fome, agora, né, fechando a quadra aí dos Cavaleiros do Apocalipse, a gente tem a peste e uma morte galopante. Né? A segunda-feira amanheceu à beira de 23 mil mortes aqui no Brasil e com 350 mil mortes em todo o mundo. Então, mesmo diante desse cenário, é possível uma legítima organização social da liberdade, ainda que a praça, que é do povo, assim como o céu é do condor, agora precise ser outra. Então, a mensagem é: não entre em pânico. Para qualquer problema complexo e difícil, existe uma solução simples e errada. Sem oferecer dificuldades, o direito achado na rede vem como uma proposta de uma teoria teórica e prática cada vez mais significativa em esse evento, né, totalizante que marca o início de 2020. Né? Não tem muito como a gente escapar de pensar na pandemia, mas não entre em pânico. Direito achado na rede, né, e a estrutura digital, como disse Daniel, as lições democráticas do direito achado na rua, né, a escola de pensamento desenvolvida pelo professor Roberto Lira Filho, que hoje tem seu expoente, o professor José Geraldo de Souza Júnior. Desde a emergência do Marco Civil, em 2009, divulgado em 2014, muitas questões vêm sendo tematizadas, né, cada vez com mais profundidade sobre os direitos de qualquer pessoa que use a internet. A quem pertencem os dados digitais? Qual o limite para o uso comercial ou eleitoral da informação? Como lidar com os hoaxes, ou atualmente, né, as fake news, né, fenômenos de desinformação, sem que se coíba a criatividade crítica das deepfakes? O direito de se comunicar vai além da liberdade de expressão, além da questão da opinião e da questão do pensamento? Muitas perguntas, mas a mensagem é a mesma: não entre em pânico.
Diante do deserto do real, o direito achado na rede assume o dever de refazer essas perguntas jurídicas e políticas que muito distantes do desenho de um e daí, possam iluminar as muitas lutas legítimas que ecoam na câmara de ressonância que são as redes virtuais de comunicação. Sem hierarquizar temas, sem ter uma prioridade nas pautas, a gente busca respostas adequadas para proteger direitos fundamentais e imaginar novas possibilidades de uma legítima organização social da liberdade. Não entre em pânico. Alheias às críticas, né, do que seria o tecno-utopismo, a gente ouve ainda a internet vai ser a solução remota para a humanidade. Não vai. Milhões de pessoas excluídas não estão só alheias às facilidades digitais. Milhões, dezenas de milhões de pessoas só no Brasil estão excluídas de educação emancipatória, saneamento básico, segurança alimentar, emprego pleno, moradia digna, mobilidade urbana, lazer de qualidade, segurança pública antirracista, previdência social, protagonismo na maternidade e proteção efetiva à infância, além de uma visão solidária em face do desamparo. Não entre em pânico. Antes de eu passar a palavra aqui também ao professor René Marques, que nos prestigia, eu quero lembrar que essa lista de demandas não cumpridas, que significa, em última análise, um respeito à cidadania, está em um repositório padrão de todo o conhecimento e sabedoria jurídica e política, que na passagem da ditadura para a democracia, a riqueza da diversidade do povo brasileiro conseguiu afirmar em texto como um compromisso coletivo de cidadania. Uma mensagem do nosso Brasil do passado para o nosso Brasil do futuro, que tem que ser vivida no presente, tal como Leia Organa, quando coloca a mensagem no R2, em busca de Obi-Wan Kenobi no planeta desértico, lá em Tatooine. Então, talvez a nossa Constituição Federal, que é esse documento, seja carente, de ter na capa uma inscrição em letras garrafais e amigáveis. Aqui está o amor que sonegaram na bandeira, quando copiaram o lema positivista e só falaram em ordem e progresso. Mas a nossa Constituição, feita com muito amor, não é só um pedaço de papel, nem tem o formato de uma lixeira com rodinha que caiu do céu. Então aqui eu quero passar para a segunda mensagem do Douglas Adams. A primeira é não entre em pânico, e a segunda é sobre a importância da toalha. Para quem está preocupado com o aspecto estético, de seriedade, como é que um professor universitário vem participar de um debate com uma toalha amarrada no pescoço? Só alguém insensível e cruel poderia apontar no texto de 87 e 88 omissões, textos apócrifos, ou pelo menos terrivelmente impressos. Nós, do direito da rede, como parte de uma linha aqui do Cultura Digital e Democracia, queremos priorizar a metáfora de ser a Constituição Federal não só muito útil para viajar pelo desconhecido, mas fabulosamente necessária para nos conferir segurança diante de qualquer questão. A Constituição segue forte em sua existência, validade e eficácia, com aplicabilidade mesmo em tempos de crise. A Constituição Federal é a toalha para qualquer cidadão e cidadã que busque se aventurar com protagonismo pelo universo e que precisar de um guia para saber como exigir igualdade, liberdade e respeito. Logo, tenha a Constituição Federal sempre consigo. Por exemplo, na questão do horário apontado pela Soraya, a gente está aqui premido por uma exigência prática, que é capturar os alunos pós-aula do segundo horário da manhã no Uniceub, que acabam às 11h20. Mas, de qualquer forma, estamos todo mundo agora aqui com a pressão fisiológica do almoço. A gente precisa almoçar. E, enfim, em alguns lares mais privilegiados, é possível que a figura masculina consiga se dedicar e participar um pouco do almoço, mas isso é absolutamente raro. Então, Soraya, aqui em casa, a gente, para se precaver, a gente fez ontem uma torta de frango bem goiana, assim, que se mantém suculenta na geladeira e que assim que acabar o evento ela vai para o forno rapidinho e a gente vai almoçar sem maior
peso aqui na preparação do almoço, né? Mas, voltando à metáfora, então, da Constituição como toalha, e por isso que eu uso aqui essa alusão, né, à Disney, né, em que agora eu me sinto em casa aqui, como se eu estivesse na Disney, mas a atual Constituição Federal vem sendo acusada, né, de estar rota, de estar esfarrapada, mas ela tem o mesmo dono desde 87, 88, que é o povo brasileiro. Né? Em sua grandiosidade, esses 112 remendos ou emendas na linguagem técnica não fragilizam em nada a robustez da trama da Constituição Federal. Ela permanece uma trincheira quentinha, macia e absorvente. São 32 anos de resistência ao império, de qualquer visão esterilizante do direito, e de rebeldia esperançosa contra ataques de mitos ou estrelas da morte. Que a Constituição Federal de 88 esteja sempre com você. O espaço sideral onde ocorrem as lutas sociais é muito maior que o próprio âmbito formal e institucional de manifestações oficiais do Estado. As redes comunitárias de comunicação, online ou offline, servem de praça para o encontro e troca de ideias que podem alimentar não apenas uma reação, mas a transformação da vida real que não mais separa o ato do virtual. Por isso, o direito, na condição de um parâmetro de justiça compartilhado, deve se reconhecer também em outras fontes, que não só as fontes da lei formal. Nesse admirável mundo novo, referenciado pelo Daniel, é crucial ter olhos para ver a beleza da diversidade nas várias formas de qualquer legítima organização social da liberdade. Portanto, lembremos-nos sempre de carregarmos conosco a Constituição Federal. Permitamos-nos parafrasear aqui Douglas Adams para enxergar na Constituição Federal esse artefato tão interessante em razão do seu valor prático. Né? Então, para que serve a Constituição? Bom, você pode usá-la como agasalho para atravessar as frias provas na Faculdade de Direito. Você pode se deitar sobre ela nas reluzentes praias dos concursos públicos, respirando os inebriantes vapores da estabilidade. Você pode dormir debaixo dela sobre os astros que brilham avermelhados no mundo desértico dos escritórios de advocacia, né, avermelhados ou cor de rubi. Você pode usá-la como vela para descer numa mini jangada digital nas águas lentas dos debates legislativos. Você pode umedecê-la e utilizá-la para lutar um combate corpo a corpo no WhatsApp, ou decorá-la na cabeça para se proteger de ideias políticas tóxicas ou para evitar o olhar da terrível besta voraz do autoritarismo. Um animal espontaneamente burro que acha que se você não concorda com ele, ele também não pode conversar com você. É estúpido como uma anta, mas é muito, muito voraz. Você pode agitar a Constituição Federal em situações de emergência, como que pedindo socorro por meio de uma data de segurança ou de um habeas corpus. E, naturalmente, você pode usá-la para se enxugar depois de um banho de democracia, se ela ainda estiver razoavelmente limpa depois de tantos usos. Um último passo na metáfora. O direito achado na rede vem afirmar o valor psicológico e discursivo da Constituição cidadã. Se qualquer pessoa estritamente autoritária, isto é, de uma visão que não leva a democracia a sério, perceber o seu domínio pessoal sobre o texto constitucional, essa pessoa automaticamente vai concluir que você também sabe tudo sobre os demais ramos do direito constitucional. Além disso, a pessoa estritamente autoritária vai ter um prazer em te ajudar se você levar consigo a Constituição Federal na compreensão pequena dela de que qualquer um desses ramos, né, e muitos outros ramos, teriam sido esquecidos por você apenas por acidente. O que qualquer pessoa estritamente autoritária vai pensar é que se alguém é capaz de rodar por toda a galáxia da internet, opinar, fazer perguntas, enfrentar terríveis trolls e bots, e dar a volta por cima, e ainda assim saber onde está aquela norma no texto da Constituição Federal, aquele dispositivo que lhe garante liberdade, igualdade e solidariedade, então o estritamente autoritário vai pensar que você claramente merece todo o respeito. Então, o recado é esse, pessoal. Não entremos em pânico, não sejamos estritamente autoritários. Ergamos o nosso dedão e mochilemos com o direito achado na rede por toda a galáxia da internet. Obrigado. Boa, Renato. Eu passo a palavra de volta, então. Antes de passar de volta para o Daniel e para a Soraya, né, abrir um espaço para o professor René, que é aí um dos nossos líderes de pesquisa.
Consegue abrir seu microfone aí, né? Estão me ouvindo? Alô? Oi? Agora estou ouvindo. Muito Agora estou bem, ouvindo. René, muito Estou ouvindo bem. alto e Estamos ouvindo claro. muito bem. Seja Bom, bem-vindo. antes de mais, muito obrigado. Antes de mais nada, queria cumprimentar os meus dois irmãozinhos, um preto e um branco, né? Que são meus dois irmãos, o Dani, eu chamo de Dani, viu, gente? É uma intimidade conquistada aí, mas e o Paulinho, também chamo de Paulinho, por uma intimidade conquistada. Enfim, a Soraya, a professora Soraya, eu não conheço, mas os meus cumprimentos a ela Ainda. também. Ainda. Meus cumprimentos a todos vocês, que eu adoro e vocês sabem disso. Eu queria fazer algumas observações, se vocês me permitirem, para pontuar algumas dificuldades. Eu acho que a fala de vocês foi excelente e trouxe alguns caminhos, e eu gostaria, se vocês me permitissem, de pontuar algumas dificuldades. Pode ser? Não vai ser Claro. nenhuma pergunta, vai ser... Fundamental, fundamental. Então, olha só, se a gente, eu tenho sentido muita falta nos debates. Primeiro, os meus comentários, eu quero iniciar dizendo que os meus comentários vão justamente ressaltar as limitações que a gente tem, tanto pelos meios tecnológicos, remotos, que a gente tem e está sendo obrigado a lançar a mão deles, quanto por conta também da esfera pública. Eu acho que é impossível fazer essa discussão, quer dizer, impossível, não é impossível, mas coloca alguns problemas, fazer essa discussão sem a gente fazer algumas observações acerca da esfera pública e de como ela está constituída para nós no mundo contemporâneo. Então, se você, por exemplo, historicamente, não é? E aí pensando historicamente também, que me parece ser uma dificuldade que a gente tem tido nesses momentos contemporâneos que a gente vive. Se a gente lançar a mão, por exemplo, da história e para entender a constituição da esfera pública, aí a gente volta entre os gregos antigos, a ágora, e a gente entende a separação das duas esferas, da esfera do domínio privado, né, onde não se é livre, e a esfera pública, onde se é livre através da ação e do discurso. Aí a gente pensa na evolução dessa esfera pública clássica no século V, não é? Antes de Cristo, com a emergência dos filósofos, a primeira restritividade. Bom, a esfera pública já nasce entre os gregos restritiva, né, por conta da escravidão e da exclusão de uma série de pessoas da cidadania. Mas ela se torna ainda mais restritiva com a ascensão dos filósofos, não é? Na medida em que os filósofos, especialmente Platão, a redefine, não é? De uma maneira, enfim, não vou entrar em detalhes porque não cabe, não temos tempo aqui para isso. Na modernidade, essa esfera pública é redefinida, especialmente a partir de Kant, e ela é definida de novo restritivamente. Né? Uma esfera pública na qual fariam parte aqueles que soubessem ler e escrever, aqueles que pudessem interagir em termos eruditos, né? Mas essa esfera pública que já nasce no mundo moderno, no século XVIII, restritiva, ela ganha ainda uma restritividade ainda maior, não é? Que é como ela se define para nós nos tempos odiernos, não é? Uma esfera pública, basicamente, e eu estou fazendo aqui, gente, um sumário, me perdoe, um sumário que caberia em inúmeras considerações e reflexões que não tem espaço, não temos espaço nem tempo para isso. Mas a esfera pública hoje se define basicamente através da internet, né? E com uma restritividade ainda maior. Não só ela agora é própria àqueles que têm a máquina, têm a internet, sabem ler e escrever, não é? E articular suas ideias, portanto, nessa forma da escrita, né? Como também ela e vocês certamente percebem isso, não é?
ela esvazia por completo uma dimensão dessa esfera pública que é a interação social, né? Então, assim, eu tenho visto, por exemplo, Muito bom. nessa crise política que a gente vive hoje, e está todo mundo enfarado das notinhas. Notinhas de desapreço, notinhas de repúdio, notinhas de indignação, notinhas pedindo a queda do presidente, mas notinhas. E elas simplesmente não levam a lugar nenhum, né? Então a gente está cheio de notinhas. Eu vou lamentar, pontuar algumas questões em relação à Constituição tão enaltecida pelo Paulinho, mas eu quero pontuar dizendo o constitucionalismo moderno está em crise desde os anos 20, dos anos 30 do século passado. Né? Uma crise profunda com o fascismo, com o nazismo, uma crise profunda com a queda da Constituição de Weimar, né? Que inclusive deu ensejo ao fascismo e ao nazismo, né? O pós-guerra, e aí você tem uma reflexão interessantíssima do Foucault, de uma ascensão de um neoliberalismo que, enfim, se a esfera pública sempre foi caracterizada desde Kant, vou falar modernamente, desde Kant como o interesse, basicamente, espaço de defesa dos interesses privados. Então aí você tem um texto seminal do Benjamin Constant, que é a liberdade dos antigos com a liberdade dos modernos. Uhum. E esse texto é muito importante, não é? Porque ele faz uma reflexão sobre a Constituição americana, né? E especialmente sobre Hamilton, né? E a ideia de um espaço de defesa dos interesses individuais, dos interesses privados, né? E isso é muito importante, por quê? Porque no pós-guerra, né? Então o espaço público definido dessa forma caminhou com relativa tranquilidade, porque relativa, se a gente for pensar, relativa pela Revolução de 1848, pela Comuna de Paris de 1871, tudo isso é um prenúncio de uma crise fundamental que acontece com a Constituição de Weimar, com a ascensão do fascismo, do nazismo. E no pós-guerra, a ascensão de uma coisa muito, muito importante, pontuada pelo Foucault, que é o neoliberalismo. E a ideia que nasce, inclusive, nos anos 40, que é a ideia de um espaço público constituído economicamente. Não é? Um espaço público, isso já existia em embrião na Constitutio Libertatis dos americanos, mas no pós-guerra se torna claro, não é? A Constitutio Libertatis como a Constitutio, o espaço do empreendedorismo econômico. E o direito, aquela tensão entre economia e direito que o Foucault retrata muito bem, que vai um tipo de governamentabilidade definida pelo direito, que vai até o fim do século XVIII. No século XIX, o que você tem é os direitos emoldurando uma ação que é basicamente econômica. E para garantir essa ação basicamente econômica. Isso fica muito claro no pós-guerra e com a ascensão do neoliberalismo. Por que do neoliberalismo? Porque, no caso do neoliberalismo, o indivíduo que era definido, o indivíduo e seus interesses privados, que eram definidos no século XIX como parte desse espaço público, agora já não é mais o indivíduo. O indivíduo é empresa. É visto como uma empresa. O neoliberalismo vê o indivíduo como uma empresa. Cada indivíduo é uma empresa. Então você tem aí um problema muito grande. Né? Eu vejo, por exemplo, eu vi vocês falarem aí dos interesses privados na rede, dos limites que eles devem ter. Eu tenho uma expectativa funesta em relação a esses direitos dos indivíduos na rede em relação aos interesses econômicos, na medida em que hoje cada indivíduo é uma empresa. E reivindica o seu espaço de ação enquanto empresa. Não é? Então eu só queria, desculpa, eu só queria, talvez esses pontos sejam
excelentes para que nós, no grupo de pesquisas, possamos desenvolver. Com certeza. Todos esses pontos. Esse não é o lugar adequado para isso, mas eu queria pontuar isso justamente para colocar alguns limitadores, assim, especialmente no otimismo. Eu realmente não sou muito otimista em relação à Constituição. Estou vendo ela ser violada. Eu acho que ela nunca foi tão violada como nos tempos de hoje. E se mostra, sem dúvida, e se mostra débil, frágil, no sentido de deter, como se mostrou débil e frágil nos anos 20. Né? Essa é a crise do constitucionalismo moderno, de deter o avanço do fascismo, do autoritarismo, enfim, e seus congêneres. Né? Então eu sou um pouco pessimista quanto a isso. E essa reflexão precisa pensar ou repensar o espaço público. Como é definido o espaço público? Perfeito. Né? Então, desculpem, eu queria apenas acrescentar, não queria outra coisa senão acrescentar ao debate e sugerir aos colegas que a gente possa fazer no grupo de pesquisa uma pesquisa que tem tempo e espaço para poder, né? E aí a gente está revelando os próprios limites da tecnologia, né? Exato. O limite da tecnologia está dado exatamente nessas pontuações que eu fiz aí. Tá, queridos, foi só para poder participar desse delicioso espaço que vocês abriram aí. A saudade demais do Dani. Paulinho eu vejo mais, mas o Dani eu quase Beijão, não vejo. Renê. É um querido, é um querido. Dani, meu coração, hein, cara? Paulinho, beijo. Professora Soraya, grande abraço. Tchau, Renê, não saia não, tá? Então, primeiramente, eu peço que você não saia, continue aí nos acompanhando, nos prestigiando, né, acima de tudo. E eu quero, assim, registrar que não só as suas provocações, né, são, enfim, não é menos do que eu esperava de você, né? E é por isso que eu gosto tanto da sua presença, por ela sempre me colocar diante de questionamentos que às vezes a gente considera superados, né, por ficar conversando sempre com as mesmas pessoas numa câmara de ecos, e a gente não se lembra, né, da complexidade que o mundo nos apresenta. A nossa programação envolveria agora 5 minutos de mais uma fala minha, mais uma fala do Dani, e por último, para ter o privilégio de conversar sobre tudo que já foi dito, a professora Soraya. Mas a gente já tem algumas perguntas que vieram das pessoas que se inscreveram lá pelo formulário, né? A gente chegou ali a 118 inscrições pelo formulário, e chegaram algumas perguntas, eu condensei essas perguntas aqui nessa apresentação. Então, eu vou fazer o seguinte, Daniel e Soraya. Eu vou colocar a apresentação na tela e vou passar rapidamente as perguntas, tá? E aí, Soraya, para eu poder fazer uma coisa privilegiada, para você não ficar só com as perguntas ao final, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher uma das perguntas para responder, e aí na sequência eu passo a palavra para o Dani, e aí ao final você responde 2 das perguntas. Pode ser? Beleza, Daniel? Por mim tá ótimo, se a Soraya não se opuser, tô de acordo total com a dinâmica. Ela tá há tanto tempo sem ter a palavra, não quero que ela se sinta de forma nenhuma preterida. Né? Tá perfeito, então, perfeito. Assim, vou fazer um sobrevoo pelas perguntas que nos chegaram aqui e eu condensei. Então, aí na sala perguntaram, né? A web é um não lugar que prioriza quem tem acesso. O acesso à internet precisa ser um direito fundamental? Outra pergunta, aí ficou um pouco fora da formatação, mas dá para ler. Qual a relação entre o direito achado na rede e o direito achado na rua? Né? A relativização dos princípios constitucionais. Outra pergunta, Mateira, a respeito da relativização dos princípios constitucionais frente à pandemia em nome do bem comum. Por exemplo, com relação ao confronto entre ir e vir e direito à vida. Então, são 2 perguntas, uma pergunta e uma provocação. Né? A segunda com relação aos princípios
e normas da Constituição frente ao cenário da Covid, né, como fica o direito de vir e o direito à vida. Quarta e quinta perguntas, né, a questão da geolocalização sobre dados pessoais para a gente evitar aglomerações durante a pandemia. Né? Então, a questão, né, bem prática, né, de como a gente pode fazer para, enfim, conseguir, como o René colocou, né, interagir sem que a gente esteja sendo vigiado, né, nessa aglomeração e os problemas que isso traz para a questão da proteção dos dados pessoais e qual seria o impacto considerando a medida provisória 954 e a medida provisória 959, no caso de a Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigência diante da necessidade de combater a Covid e a realidade de amplificação do uso da tecnologia. Né? Foram essas as perguntas. Então, deixa eu dar uma atualizada aqui, que a formatação já deveria estar mais bonitinha aqui, mas diante dessa, faltou uma pergunta, gente. Eu me confundi aqui, eu passei reto por essa pergunta aqui. Acho que tem a pergunta do Lincoln. Tem essa aqui, qual seria o impacto, considerando a lei geral, se a web é ou não lugar, e a questão do racismo, a questão do papel das lives em tempo de pandemia e a legitimidade e legalidade quanto às possíveis soluções virtuais, e é isso. Aí agora sim a gente abordou tudo. Eu vou tomar a liberdade de apontar a questão do racismo combinada com a questão das lives, na verdade, o papel das lives em tempo de pandemia, e a questão da legitimidade e a legalidade de possíveis soluções virtuais. Então, eu vou tentar aqui rapidamente tratar desses dois tópicos pelo seguinte, né? Primeiramente, com relação ao racismo, acho que a Soraya foi muito feliz em fazer um questionamento, né, confrontador mesmo da definição do horário, na perspectiva de uma questão feminista, né, que tem que ser legítimo, gente, é absolutamente legítimo a gente entender que outros grupos sociais têm outros problemas que a gente não vê, né, reconhecendo os nossos pontos cegos, né, para usar a minha matriz da teoria dos sistemas de Luhmann, que na observação, né, a gente não vê, que a gente não está enxergando o que está fora do nosso campo de visão. A gente não vê que não vê o que não vê. Não tem como saber, a não ser que outra pessoa nos diga. E é isso que define uma postura democrática. É diante de uma provocação, você ter a sensibilidade de reconhecer os seus limites. E aí ter capacidade de se propor a superá-los, o que não quer dizer que você vai deixar de ser racista, vai deixar de ser machista, né? Se a gente não assume o nosso racismo, a gente não tem como enfrentá-lo. Se a gente não assume que a gente é estruturalmente machista, a gente não tem como enfrentar, né? Se a gente não assume que a gente é classista, não tem como a gente tentar problematizar o papel de uma aula remota, o papel das lives, né, e toda e qualquer possível solução virtual, solução remota, em tempos de democracia, sob a égide da Constituição Federal de 88. Vamos imaginar um problema ainda hipotético das eleições municipais agora, que deveriam ser em outubro. Vamos votar pela internet. Espera aí, metade do Brasil não tem acesso à banda larga. E mesmo quem tem acesso à banda larga está sentindo dificuldade. E no acesso à banda larga, as empresas conseguem hoje, né, eu e o Daniel estávamos conversando, e a Soraya, na última reunião que a gente fez semana passada, a gente até ainda nem publicou o vídeo, olha que pecado, de que a gente precisa individualmente solucionar as falhas de infraestrutura. Se a minha internet está ruim, o problema é meu, que não tenho dinheiro para pagar por uma internet melhor. O problema não é do Estado, que não investiu numa infraestrutura, o problema não é da empresa de telefonia, que não é cobrada pela Agência Nacional, né? No caso dos empregadores, né? Eu até vou tecer um elogio ao ICUB, porque a gente está tendo acesso à tecnologia do G Suite já há uns 2 anos no mínimo, mas de uma forma, né, estrutural, e aí não tem como cobrar isso da instituição, mas se a gente for trabalhar com as categorias de meio de produção, quem tem que resolver, né, o celular por meio do qual o René vai participar ou não do evento, eu vou participar ou não do evento, a professora Luciana vai participar ou não do evento, são os indivíduos. Né? Não existe a resposta pronta
de eu ir lá na universidade, pegar o computador e trazer para cá, ou ir lá no tribunal, onde eu sou servidor público, e trazer para minha casa para trabalhar. Porque a rede de conexão não é a mesma, a segurança na infraestrutura não é a mesma. Então, existe um limite para soluções virtuais. E mesmo as lives, como pontuou o professor René, elas são uma outra coisa que não é a mesma coisa que a convivência. Não acredito, do ponto de vista absolutamente cético, eu não acredito que as lives impeçam a interação, pelo contrário. Eu até acho que eu tenho interagido muito mais com grandes amigos que eu não interagiria no dia a dia cotidiano analógico. Eu estaria ocupado em ir para o tribunal, ir para o CEUB, e buscar e levar os meninos na escola, né, e fazer minhas atividades presenciais, e não lembraria de fazer uma ligação para o Daniel, de tentar conversar com o Guilherme Sena, que estava nos Estados Unidos, né, de saber da vida da minha amiga Maíra, que mora em Nova York. Então, né, ficar sabendo qual que é a situação de saúde da professora Ana, da professora Raquel. Não, esse tipo de interação a gente não teria, a gente estaria ocupado e confiante na interação presencial em algum momento. Mas, claro, acaba que a interação que a gente tem, ela é insuficiente. E aí, por isso mesmo, ela é até viciante, porque você quer um pouco mais daquilo que não satisfez. Né? O professor Menelik sempre fala isso do capitalismo, né? Que ele vende a necessidade de você comprar uma coisa, e quando você compra, você já quer outra. É por isso que essa roda não para de girar. Né? Então, encerrando por aqui, mas querendo falar muito mais, eu acho que é muito claro para mim, assim, uma situação de muito orgulho, de a gente ter aqui, eu como negro, a Soraya, pessoa negra, mulher negra, né, advogada mulher, ativista negra, o professor René, né, um doutor negro, né, com seu visual negro, e que é um poço de sabedoria e de questionamentos, e junto com a gente, né, o Daniel, que não é negro, que é um branco, mas assim, que sabe reconhecer o papel da negritude e não se furta a respeitar essa contribuição. Dani é um grande aliado. Dani é um grande aliado. Mas um grande aliado. Que segue a toada de que não basta não ser racista, né? É um cara antirracista. Né? E aí a gente tem também, né, desde o início do grupo, o professor Jonathan Haase, né, também negro, e o professor Guilherme Sena, parceiro para muitas horas, né, uma pessoa absolutamente agradável e que sempre soube me ajudar a tematizar com bom humor todos esses problemas reais, né, que a gente enfrenta. Então, né, sem mais, quero passar logo a palavra aí para o Daniel ou para a Soraya, como que vocês se organizam? Vai, Dani. Vamos lá. Bem, rapidamente, né, até porque a gente tem um limite aí de até 13 horas, né? Eu queria estabelecer aqui uma interlocução tanto com a fala do René, bastante importante e fundamental. Não dá para falar em direito achado na rede sem levar a sério o que o René mencionou e nos provocou positivamente, assim como a pergunta aqui do Lincoln Canto do Nascimento, né? E qual que é a ideia, né? Qual que é o sentido de falar em direito achado na rede e de tentar invocar, ainda que como um instrumento limitado de resistência, esse texto aqui, ó, que eu trouxe bem pequenininho, uma espécie de ironia, né? Parece que cada vez menor e mais remendado, que é o texto da Constituição de 1988. E, René, o texto que Renan e eu produzimos hoje em razão por ocasião, né, do Dia da Toalha, ele tem um propósito que é mais de enaltecer, né, a possibilidade de resistência, mas sem falsas ilusões. Né? A gente sabe que a própria narrativa constitucional ela é bastante limitada e limitante, em especial se a gente estiver preso a apenas uma experiência nacional, como é o caso do nosso texto constitucional de 88, né, e que não faz sentido a gente trazer essa discussão para o presente sem levar em consideração, e concordo totalmente com você nesse ponto, de que o paradigma, se é que a gente pode dizer assim, né, do direito constitucional, ele segue refém
do mesmo debate que nós tivemos no Entre Guerras no século passado. Então, aquela discussão entre Kelsen e Schmitt, com todas as luzes e trevas que ela proporcionou, toda a discussão relacionada ao nazismo, né, a privilégio de raça, e a todas as discussões que corriam no Brasil naquele período, né, não é? A gente não precisa recorrer à história judaica, não. A gente vive num país que é escravo, que tem história escravocrata, né, e que nos primeiros anos do século passado falava em branquificar a população. Nós chegamos em 1988, né, 100 anos após a famigerada Lei da Abolição da Escravatura, né, que completa aí também aniversário, né, com muitas aspas, nesse mês de maio, e com grandes problemas de vulnerabilidade, tanto da população negra quanto da população feminina, né? Então, a mulher negra ela tem uma condição de vulnerabilidade que é diferente do homem branco, né, que tem ali algum privilégio de fala, algum privilégio de história, algum privilégio de classe. Então, a gente não pode, Renê, e respondendo ao Lincoln também, a gente não pode assumir, né, o texto constitucional como se fosse uma espécie de Bíblia, como se estivesse num pedestal sacro e que não fosse sujeito à crítica. Nosso desafio, e eu acho que em termos do CDD, a gente pode tocar essa discussão e qualificá-la, é de exatamente levar a sério um autor que você mencionou, René, e que, por coincidência, eu estou com ele separadinho aqui, que é o nosso querido Walter Benjamin. E ele diz assim: a tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é, na verdade, regra geral. Precisamos construir um conceito de história que corresponda a essa verdade. Nesse momento, perceberemos que a nossa tarefa é criar um verdadeiro estado de emergência. Então, a ideia de invocar um direito achado na rede é saber quem é o oprimido. E aí a gente tem de dimensionar quem é o excluído. Quem participa da rede? Quem está de fora dessa rede? Quem é que está vagando nas ruas? Quem é que tem possibilidade de produzir, de dizer e de ser ouvido nas redes? É exatamente a partir desse descompasso que a gente precisa levar a sério a ideia de que tanto a rua quanto as redes no Brasil são espaços de desigualdade e de violência. O Brasil é um país extremamente violento, em especial a depender da sua raça, do seu gênero, da sua classe social. Então, como fazer para que nós tenhamos uma legítima organização da liberdade, organização social da liberdade? Um dos caminhos é que a gente possa criar nichos, né? E pessoas possam conversar sobre como elas podem ser mais livres. O texto da Constituição de 88 está longe de ser ideal, mas ele serve como uma trincheira, ainda que combalida, nesses tempos tão difíceis. E é com essa fala final que eu me reporto à pergunta do Lincoln, unicamente para dizer, Lincoln, que a gente não precisa necessariamente ter previsão de banda larga ou de internet na Constituição. A rigor, o que a gente precisa levar a sério é a ideia de cidadania e de dignidade. O que é viver num espaço plural, o que é respeitar as diferentes condições de cidadania que nós temos no Brasil. Nós precisamos transformar essa obra inacabada em algo que seja melhor, a ponto de, se possível, até chutar a escada. Mas, para chegar lá, a gente precisa saber, primeiramente, quem é que está de fora dessa história e como que a gente pode transformar a sociedade. Eu vou encerrar por aqui para passar para a Soraya, para não me estender, e agradecer aí a acolhida do grupo, né, que é a minha estreia formal no CDD. O CEUB é uma casa que já pude dar aula em algumas oportunidades na graduação e na pós, e é um grande prazer estar de volta. Um abraço a todos e a todas. Daniel, Soraya, a palavra é sua. Então, vamos lá. Primeiro, assim, começar agradecendo de novo, porque realmente, assim, na semana passada nós fizemos uma discussão, uma conversa, enfim, fantástica,
Renan, Daniel, e eu fiquei, assim, ó, entusiasmadíssima com a ideia do grupo. Eu também, assim como o Daniel, também já fui professora da graduação no UniCeub, hoje sou professora associada do mestrado e do doutorado, mas o retorno para o CEUB no outro grupo de pesquisa, meu espaço natural é o espaço das ciências criminais, acabou sendo extremamente satisfatório, porque acabou me possibilitando também encontrar com temáticas que, ao longo do tempo, eu acabei deixando lá na ciência política, né, que foi justamente essa questão da democratização da comunicação, da liberdade de comunicação, e a gente conversava, Daniel, aí, vou usar o termo, e eu acho que é um termo muito caro mesmo, o Renan, o termo mestre, Daniel é mestre, né, na discussão a respeito de radiodifusão comunitária, e nós discutíamos radiodifusão comunitária lá nos idos, enfim, de 2007, 2008, 2006, 2007, 2008, e hoje nós fomos interpeladas ainda com as dificuldades de acesso à comunicação, não mais pelos pequenos transmissores, que a lei limitava, né, a um espaço muito restrito de abrangência, mas hoje, inclusive, a partir da utilização das próprias redes, na medida em que a gente tem uma profusão de novas questões, aliás, ou de questões não tão republicanas que acabam sendo colocadas também por essas redes. E aí eu queria concluir aqui, dizer para vocês o seguinte, que justamente por trazer essa conversa, né, esse bate-papo maravilhoso que a gente teve na semana passada, para dizer que eu tenho sérias dúvidas também do quanto os novos espaços construídos, eles sejam espaços que nos matem a sede, para utilizar aqui de uma forma também, a me apropriar um pouco também das referências trazidas pelo Frei Beto, o quanto nos mata a sede de falar de si e de se auto-organizar. Eu acredito muito no potencial desses novos espaços. E sou uma entusiasta disso, até porque há alguns dias atrás eu tive a oportunidade de ministrar um curso no qual haviam pessoas de fora do Brasil, mas muito especialmente do interior do Brasil. Eu nunca coloquei os meus pés no Amazonas. Então, uma das regiões, eu conheço o Brasil de cabo a rabo, mas uma das regiões onde eu praticamente não coloquei os pés, e eu digo praticamente porque eu tão somente conheço Belém do Pará, ou seja, eu não conheço nada da região norte, mas tinham pessoas da região norte. E eu acho que isso é algo que a gente precisa saudar, sim. Eu acho que isso é algo que demonstra uma potencialidade de democratização do conhecimento que é fundamental. Por outro lado, eu também faço eco àqueles que são os impedimentos postos para a utilização dessas mesmas redes em razão do próprio estágio do sistema, do próprio estágio do capitalismo em que nós nos encontramos. Nós realmente fomos transformados e transformadas em empreendedores de nós mesmos. Então, eu também tenho voltando a utilizar esse termo, muita sede de discussão e a respeito do que virá deste, aspas, novo normal, entre enormes aspas, que virá após pandemia, e também realmente sou muito cética em relação a uma melhora em termos de condições de vida, mas, pelo contrário, eu acredito, infelizmente, no acirramento das desigualdades sociais. Trazendo agora como um último ponto aqui, a respeito das questões que dizem mais com o direito a informar, ser informado e ter acesso à informação como algo que já é reivindicado há tanto tempo e que continua na pauta como o exercício da liberdade de comunicação,
2 pontos fundamentais. Um primeiro deles, que diz respeito ao estágio em que nós nos colocamos, não mais com a ascensão, porque eu acho que nós já não podemos falar de ascensão fascista, nós precisamos falar a respeito de uma lógica de funcionamento fascista, e que diz com a pandemia e os 23 mil mortos que hoje nós temos aqui catalogados no nosso país e mais de 300 mil pessoas infectadas. Eu recentemente escrevi um texto em que eu dizia que, com a pandemia, o fascismo encontrou a sua última face, a sua face mais perversa, que é a face do extermínio. E essas pessoas que estão sendo exterminadas, elas são, para seguir a lógica do sistema que impera, muito especialmente em países como o nosso, no país, ela atinge aquelas pessoas que são marcadas pela raça, marcadas pela classe, marcadas também pelo gênero. A pandemia vem com tudo isso, ela já mostrou que as mulheres negras são aquelas que se encontram em maior condição de vulneração. Eu não uso o termo vulnerabilidade, eu uso o termo de vulneração. Nenhum de nós é vulnerável simplesmente pelas suas condições próprias, mas nós somos vulnerados pelo Estado, da forma como funciona, desde a perspectiva de raça, classe e gênero. Mas nós temos também, agora com a pandemia, o encontro com o extermínio. Porque isso que nós estamos vendo com a desinformação, e aqui é a correlação exata com o nosso debate, a respeito da utilização de medicamentos que são apresentados sem nenhum rigor científico como a salvação para esta doença, como realmente uma lógica que é a lógica já conhecida desde os idos lá dos anos 30, 40, e que agora se coloca aqui também em função da pandemia. O segundo aspecto, e aí com esse eu realmente encerro, é a discussão a respeito da democracia. E olha que aqui eu não estou fazendo mais nem a discussão da democracia que a gente tanto pleiteia e tanto debate a partir das perspectivas, seja de Luhmann, de Habermas, muito especialmente como eu faço, de esfera pública e de uma esfera pública que precisa ser ressignificada a partir de Nancy Fraser, a partir de Sheila Ben-Habib, de Iris Young e tudo mais. Mas é o mais elementar direito à democracia representativa. Nós tivemos um processo eleitoral em 2018 marcado pela ausência de debate e por fake news. Então, nós precisamos entender o que significa uma eleição dada a partir da desinformação e da informação falsa. Então, nós estamos discutindo o básico da democracia representativa. E hoje, nos marcos da pandemia, nós estamos agora na discussão do próprio processo eleitoral. Se antes nós estávamos fazendo uma discussão, que eu acho que nós estávamos fazendo muito pouco, ou quase nada, de legitimidade realmente de um processo eleitoral que se dá a partir da ausência de debate e de fake news. Por um outro lado, nós estamos agora diante do próprio processo eleitoral colocado em questionamento. Como assim nós vamos realizar? Eu digo a vocês que tive dificuldades ainda de compreensão a respeito desse processo eleitoral, tanto como cientista político e tanto como advogada que também trabalha em alguns aspectos, muito mais no direito penal eleitoral, mas, enfim, com algumas interfaces do direito eleitoral. Mas hoje, a pergunta que se faz é justamente essa que Daniel acabou colocando, que o Renato também acabou colocando. Como nós vamos realizar um processo eleitoral que, a partir da existência ou suposta existência de novas tecnologias que não chegam a milhões de pessoas que sequer CPF têm, que se encontram nas filas buscando informação na frente das caixas econômicas desse país, porque são as pessoas consideradas invisíveis, são aqueles que não existem, aquelas que não existem. É desse país que a gente está falando, portanto. As desigualdades econômicas, sociais, políticas, elas são prementes. E, óbvio, a gente não vai resolver tudo isso com acesso à informação. Agora, com acesso à informação, com o direito de ser informado, nós podemos, sim, conseguir que este quadro seja um quadro que leve da rede à rua e da rua à rede num processo de democratização muito maior do nosso país. Obrigada a todas.
Soraya, quero agradecer muito suas palavras, né? O Renê aí com a Rosa, que eu tenho certeza que é um cravo português, em homenagem ao dia 25 de abril, né, que um mês a 25 gente de comemora abril. o Dia da Liberdade. E, gente, assim, eu fico muito orgulhoso, de ver tantas mentes brilhantes, tantas pessoas fantásticas prestigiando esse evento, não só quem está falando, mas, né, tem nomes muito importantes para mim aí que estão nos acompanhando. Quero, só registrar que muitas das questões desse desencontro, né, dessa promessa de casamento entre a internet e a democracia, né, foram abordadas ah, na dissertação de mestrado do Guilherme Sena, né, um colega nosso aí, tanto de fundação do Cultura Digital e Democracia, e também da ONG Instituto Beta, Direito e Democracia, Internet e Democracia, colega também na academia, colega na atividade letiva, no Uniceub, e que, enfim, tem também alguns trabalhos a trazer. O professor Jonathan Haase, né, que não está aqui participando, mas também tem um trabalho muito substancioso nessa área, que tem atuado, eu diria, como uma extensão por meio de um podcast chamado Lado Black, né, entre vários outros produtos, que tematiza as questões de raça, né, a partir da visão de raça, todas essas questões da modernidade, numa mídia, né, que é um novo expoente aí da comunicação, que são os podcasts. Né? Então, assim, com certeza, pessoal, eu fico com um gostinho de quero mais. Eu entendo que esse momento precisa se repetir. Né? Eu vou tentar lançar um desafio aqui para o Daniel, para a Soraya e para o Renê, que é líder de pesquisa também, para a gente fazer um outro evento já na segunda semana de junho, né, ali por volta do dia 8 de junho, se não me falha, se o calendário não me está equivocado na cabeça, mas, de qualquer forma, a gente vai tentar retomar essa atividade pública, não sem antes realizarmos também novas reuniões internas do grupo, né, Cultura Digital e Democracia, e que a gente fica aqui, desde já, né, absolutamente abertos à colaboração de todo mundo que tiver, enfim, qualquer necessidade aí de apresentar novas perguntas. Então, pessoal, Renato, veja aqui uma página em branco para quem quiser fazer novas perguntas. A gente tem os meios de comunicação, né? Eu vou entrar em contato com vocês, particularmente, todo mundo que fez a inscrição lá pelo formulário, eu vou fazer um feedback e a gente vai retomar. Então, uma última palavra aí do Daniel e da Soraya, para a gente fazer o encerramento. Vai lá, Daniel. É muito rápido, inclusive para fazer uma interlocução com a fala da Soraya, né? Eu até coloquei nos comentários do evento uma frase do nosso querido pensador brasileiro, Milton Santos, geógrafo, que diz assim: o que é transmitido à maioria da humanidade é, de fato, uma informação manipulada, que, em lugar de esclarecer, confunde. Essa é uma reflexão importante para que a gente possa retomar as nossas referências e pensar esse espaço de comunicação também como um espaço em que o Brasil tem algo a dizer e a repercutir para o mundo. Né? Então, aqui atrás, eu não sei se dá para ver, mas tem um livro do professor Mangabeira Unger, que é o Economia do Conhecimento, e que justamente lança, né, possibilidades de imaginação de como podemos construir, né, a transformação da sociedade, dos meios de comunicação, nas múltiplas frentes de vulneração, né, como a Soraya mencionou, para que a Constituição possa ir além do que foi positivado em 88. Né? Eu gostei, Soraya, do evento da publicação que você fez em 2013, né, que diz a questão da mudez e da transformação. Né? E o Ulisses, quando foi promulgar o texto da Constituição, no discurso de promulgação, ele falou assim, terminou desse jeito o discurso dele, que é lindíssimo: muda, Brasil, muda. E o muda é no sentido de transformar e não de se calar. Né? Então, que mais pessoas tenham voz e que a gente possa, assim, organizar de maneira legítima a sociedade e a ideia de liberdade em nossa sociedade. Agradeço, viu, Renato, pelo convite, Soraya, Renê e a toda essa audiência maravilhosa que nós tivemos.
É isso? Vai lá, Soraya. Uma última palavra? Gente, só um agradecimento final. Obrigada por tudo, obrigada por essa hora e meia de debate intenso, de aprendizado intenso e de muitas inquietações, inconformidades e desassossegos. É isso que os pensadores e as pensadoras fazem e é isso que nos motiva a tentar mudar o mundo, porque é para isso que a gente está aqui, né? Para tentar mudar o mundo. A gente, no mínimo, vai deixar alguma coisa para os que vierem depois de nós. E se essa alguma coisa for a tentativa de continuar tentando mudar o mundo, acho que já está valendo. É isso, gente. Então, olha, agradecendo muito aí, inclusive a paciência de quem continua, apesar do avançado da hora. Gente, é isso. Uma boa tarde. Até a próxima. Espero que todo mundo consiga manter a calma e não perder a sua toalha de vida. Gente, uma boa tarde, uma ótima semana para todo mundo e a gente entra em contato aí pelas redes, né? Pela Hiperfix. Abração, Renan. Tchau, abraço. tchau. Tchau, Soraya. Valeu. Tchau, Daniela. Tchau, Renan. Vou encerrar a gravação, mas fico aqui mais uns 10 minutinhos disponíveis se alguém quiser ainda falar alguma coisa. Inclusive, a gente pode abrir o microfone a todo mundo que está aí na sala. Gente, um abraço. Um abraço.